Quem poderia imaginar que o verdadeiro veneno da Branca de Neve não viria de uma maçã, mas sim de um post no Instagram? Uma rainha de Hollywood ignorada, uma jovem princesa envolvida em polêmica e uma guerra silenciosa que nem os contos de fadas mais sombrios poderiam prever. O que parecia uma homenagem inocente nas redes sociais se transformou na faísca que acendeu um incêndio midiático internacional. O motivo? Uma omissão tão calculada quanto barulhenta. Diz a Irma Instagram, 21 de março de 2025. Uma data que, em teoria, deveria ser marcada como o dia da tão aguardada estreia de Branca de Neve, a nova e ambiciosa produção da Disney. Mas o que realmente chamou a atenção do público não foi a magia do conto reinventado, nem o tapete vermelho, nem mesmo a atuação das estrelas. Foi uma publicação. Sim, um simples post no Instagram. Raquel Zegler, a jovem atriz que interpretou a princesa principal, publicou uma galeria emocionante de fotos para celebrar a estreia mundial. O texto que acompanhava as imagens era doce, nostálgico e profundamente agradecido. Ela mencionava o quanto o processo havia sido transformador, o carinho que sentia por sua equipe e o orgulho que tinha do resultado. Abraços com o diretor, selfies com as figurinistas, risadas com os cinegrafistas. Tudo parecia perfeito, exceto por um detalhe impossível de ignorar. Gal Gadot, a atriz que interpretou a rainha Maya, protagonista do filme, não aparecia em nenhuma foto. Ela não foi marcada, não foi mencionada, não foi incluída. Era como se ela não tivesse feito parte do projeto. E para os milhares de seguidores que estavam esperando uma demonstração pública de camaradagem entre as duas estrelas, o silêncio foi ensurdecedor. Os comentários não demoraram a aparecer. E a Gal? Essa pergunta se repetia várias vezes nas mensagens de fãs perplexos. Alguns pensaram que poderia ter sido um descuido, um erro na seleção, mas a omissão era precisa demais. Tratava-se de uma publicação cuidadosamente curada. E quando se trata das redes sociais de celebridades, nada é acidental. Diferenças políticas, Israel versus Palestina. As diferenças entre Gal Gadot e Raquel Zegler rapidamente ultrapassaram o âmbito profissional quando começaram a vir à tona suas posições políticas em relação ao conflito entre Israel e Palestina. Em um contexto global cada vez mais sensível aos posicionamentos públicos das celebridades, o que antes poderia ter sido uma diferença silenciosa, agora se tornou um foco de atenção midiática que muitos identificam como a origem de uma verdadeira divisão entre as duas atrizes. Gal Gadot, nascida em Rosh Haim, Israel, nunca escondeu seu apoio ao seu país de origem. Ela serviu nas Forças de Defesa de Israel por 2 anos, como é obrigatória em seu país, e sua identidade nacional faz parte profunda de sua personalidade pública. Desde o início de sua carreira internacional, Gal tem usado suas redes sociais para expressar seu apoio ao Estado de Israel, especialmente em momentos de conflito. Durante episódios tensos na faixa de Gaza, por exemplo, ela publicou mensagens de apoio aos seus compatriotas e pediu orações pela paz, embora suas palavras tenham gerado polêmica por não incluírem um reconhecimento explícito às vítimas palestinas. Por outro lado, Raquel Zegler, atriz americana de ascendência colombiana e polonesa, adotou uma postura bem diferente. Desde que começou a ganhar notoriedade em Hollywood, ela tem se mostrado próxima de diversas causas sociais, e uma das que mais defende nas redes é a causa palestina. Em sua conta no X, antigo Twitter, ela usou expressões como "em Free Palestina" e compartilhou histórias com imagens de Gaza pedindo o fim da ocupação. Essas publicações provocaram debates intensos entre seus seguidores e também com detratores que a acusaram de desconhecer a complexidade histórica do conflito. A convivência no set de Branca de Neve foi marcada por essa diferença fundamental. Embora ambas as atrizes tenham evitado declarações diretas sobre sua relação durante as gravações, os rumores começaram a se espalhar. Alguns membros da equipe de produção, sob anonimato, vazaram para veículos como TMZ e The Hollywood Reporter que o clima entre as duas era frio. Apesar de compartilharem cenas importantes, o comportamento no tapete vermelho. A noite da estreia de Branca de Neve em Los Angeles, em 15 de março de 2025, era daquelas noites que prometia magia, elegância e fotos inesquecíveis. As câmeras se alinhavam, os flashes explodiam como estrelas sobre o tapete vermelho e as expectativas estavam nas alturas.
Era a oportunidade perfeita para mostrar ao mundo a química entre as duas atrizes que lideravam o filme, Gal Gadot e Raquel Zegler. No entanto, o que aconteceu diante das câmeras foi, para muitos, uma decepção cuidadosamente disfarçada. Gal Gadot chegou vestida com um sofisticado vestido preto que evocava a aura misteriosa de sua personagem, a Rainha Má. Raquel Zegler, por sua vez, usava um modelo etéreo em tons de marfim com detalhes florais, representando o espírito renovado de Branca de Neve. As duas posaram juntas, sim, mas a imagem foi tudo, menos harmoniosa. Os sorrisos eram contidos, quase forçados. A linguagem corporal era rígida e a distância entre elas, embora disfarçada, era notória. A naturalidade que o público espera entre coprotagonistas estava ausente. Os especialistas em comportamento não verbal não demoraram a emitir seus diagnósticos. Vídeos analisados quadro a quadro, por canais especializados no YouTube, mostravam como Raquel Mal virava o corpo em direção a Gal, como as mãos de ambas permaneciam distantes uma da outra e como os olhares não se encontravam por mais de um segundo. As comparações com outros pares de atrizes em estreias anteriores, como Emma Stone e Emma Watson ou Anne Hathaway e Julie Andrews, deixavam essa dupla de estrelas em uma situação desfavorável. Não havia cumplicidade, não havia conexão, apenas uma apresentação coreografada e protocolar. Ao longo da noite, os repórteres tentaram obter alguma demonstração de camaradagem. Em entrevistas breves, ambas falaram sobre o filme, sobre o processo criativo, até mesmo sobre a importância de reinventar os contos clássicos. Mas em nenhum momento elas se dirigiram a palavra uma à outra diante das câmeras. Não houve comentários trocados, nem olhares de cumplicidade, nem sequer um gesto de reconhecimento mútuo. Declarações públicas de Zegler. Quando a tensão entre Gal Gadot e Raquel Zegler parecia aumentar, a mídia começou a procurar minuciosamente qualquer sinal que pudesse confirmar ou desmentir o suposto distanciamento. Foi então que Raquel decidiu falar em entrevistas. Mas, em vez de esclarecer o assunto diretamente, ela adotou uma estratégia que deixou o público confuso em falar sobre a importância da solidariedade feminina na indústria do cinema, sem nunca mencionar Gal. Durante a turnê de divulgação de Branca de Neve, Zegler participou de vários espaços na imprensa. Em uma dessas ocasiões, ao ser questionada sobre sua experiência trabalhando em uma produção tão grande, ela respondeu que havia aprendido muito sobre o papel das mulheres em Hollywood. Ela acrescentou que é fundamental que as atrizes se apoiem mutuamente, que se quebre o mito de que precisam competir por atenção ou reconhecimento. Foi uma mensagem poderosa, aplaudida por muitos, mas rapidamente vista com desconfiança. Por que ela não mencionou Gal Gadot, sua coprotagonista? Por que esse discurso de união feminina não incluía o outro pilar feminino do projeto? Essas perguntas começaram a circular entre fãs, jornalistas e até mesmo outros colegas da indústria. A omissão era tão evidente que o que deveria soar como uma mensagem positiva acabou se tornando, paradoxalmente, uma confirmação indireta do conflito. Em outra aparição na televisão, Raquel voltou a falar sobre a importância de criar espaços seguros para as mulheres nos sets de filmagem. Ela afirmou que tinha sido testemunha de dinâmicas prejudiciais onde a rivalidade feminina era promovida por terceiros para gerar polêmica ou espetáculo. Garantiu que se recusava a participar desse jogo. Novamente, suas palavras soavam bem. Até que alguém perguntava, e a Gal? Em nenhum momento Raquel fez um comentário gentil sobre Gadot. Ela não a chamou de mentora, nem de grande atriz, nem sequer de colega. Em um projeto dessa magnitude, com tantos meses de convivência profissional, a ausência de reconhecimento parecia ser uma mensagem por si só. E o público entendeu dessa forma. Os comentários nas redes sociais foram implacáveis. Muitos acusaram Raquel de hipocrisia, de pregar a sobriedade enquanto evitava qualquer menção à mulher com quem dividia o protagonismo. Outros a defenderam, sugerindo que talvez fosse uma estratégia imposta pela Disney ou pela sua equipe de relações públicas. O fato é que o efeito foi o oposto do esperado. Longe de acalmar os ânimos, suas declarações as agitaram ainda mais. E o problema não era o que ela dizia, mas sim o que ela deixava de dizer. Em Hollywood, onde tudo é medido e calculado, o silêncio também comunica. Zegler não precisava gritar para deixar claro que algo não estava certo.
Sua insistência em generalizar, em falar de mulheres no plural sem citar nomes específicos, foi interpretada como uma tentativa de escapar das perguntas difíceis sem enfrentá-las de verdade. Impacto na Disney e na estreia. Quando uma produção da Disney está prestes a ser lançada, tudo se alinha com precisão de relógio suíço, coletivas de imprensa internacionais, entrevistas exclusivas, tapetes vermelhos luxuosos e uma estratégia de marketing global que geralmente começa vários meses antes da estreia oficial. Mas Branca de Neve, a aguardada reinvenção do clássico animado, não seguiu esse padrão. Algo estava diferente, algo parecia contido e tudo apontava para o drama silencioso que vinha se formando entre suas duas protagonistas, Gal Gadot e Raquel Zegler. Desde os primeiros teasers lançados nas redes sociais, a presença das duas atrizes era mínima. O foco estava nas paisagens, nos efeitos visuais e na atmosfera do conto. Poucas entrevistas juntas, quase nenhuma aparição espontânea e um esforço notório para evitar situações em que as duas compartilhassem espaço fora do set. Para quem acompanha de perto o comportamento dos estúdios, isso não passou despercebido. A Disney estava conduzindo a promoção de forma cautelosa, como se temesse que uma faísca pública desencadeasse uma controvérsia ainda maior. A estreia em Los Angeles, realizada em 15 de março de 2025, foi o primeiro grande termômetro. Diferente de outras premieres recentes do estúdio, que incluem shows, desfiles de personagens e eventos lotados, esta foi notoriamente mais discreta. Limitou-se a uma exibição em um cinema histórico, um tapete vermelho de curta duração e entrevistas cuidadosamente agendadas. Nada de multidões, influenciadores ou grandes espetáculos. Para um produto que tinha tudo para se tornar o sucesso do ano, a apresentação foi, nas palavras de muitos, murcha. Jornalistas especializados começaram a fazer perguntas. Por que a Disney parecia estar escondendo seu próprio filme? Por que as protagonistas não estavam sendo promovidas como uma dupla? E por que as entrevistas estavam segmentadas como se suas agendas nunca coincidissem? As respostas oficiais foram vagas. O estúdio alegou decisões estratégicas, priorização da mensagem do filme e agendas apertadas dos talentos. Mas todos sabiam que algo estava sendo evitado. Os rumores sobre a relação tensa entre Gadot e Zegler se intensificaram e, com eles, a percepção de que a Disney estava em modo de contenção de danos. Em vez de capitalizar a expectativa em torno do empoderamento feminino que esses personagens representavam, optaram por reduzir ao mínimo a exposição conjunta. Até mesmo na coletiva de imprensa internacional, os jornalistas tiveram que escolher entrevistar uma ou outra atriz, mas não as duas juntas. Um fato inédito em uma campanha dessa magnitude. As consequências dessa decisão foram múltiplas. Por um lado, gerou ainda mais curiosidade. A falta de interação entre as atrizes alimentou manchetes, vídeos de análise e teorias da conspiração. Mas, por outro lado, afetou a recepção geral do público. Muitos sentiram que havia algo apagado na divulgação, que o entusiasmo não era o de costume, e em um mercado saturado de estreias, a energia do elenco pode ser o diferencial entre o sucesso e o fracasso. Controvérsia sobre a escolha de Zegler para o elenco. Quando a Disney anunciou em junho de 2021 que Raquel Zegler seria a nova Branca de Neve, o mundo reagiu com uma mistura de surpresa, celebração e indignação. Era uma decisão carregada de simbolismo. E como acontece com tudo que envolve os clássicos, o debate não demorou a explodir. O título Branca de Neve, ancorado desde sua origem em uma descrição física, pele tão branca quanto a neve, parecia, a princípio, incompatível com a identidade latina e o aspecto mestiço da jovem atriz. E foi aí que começou uma tempestade que se prolongaria até o dia da estreia. Em suas primeiras declarações após receber o papel, Raquel expressou que se sentia profundamente honrada e emocionada. Ela disse que cresceu assistindo as princesas da Disney e que nunca imaginou que uma garota como ela poderia chegar a protagonizar uma dessas histórias. O entusiasmo dela era genuíno e muitos comemoraram o que consideraram um avanço importante em termos de diversidade e representatividade. Pela primeira vez, uma atriz de ascendência colombiana e polonesa daria vida a um dos ícones mais tradicionais do imaginário infantil ocidental. Mas nem todos viram dessa forma. As críticas começaram quase imediatamente.
Nas redes sociais, parte do público expressou seu descontentamento com frases como "o personagem já não faz sentido", "estão destruindo os contos clássicos" ou "isso é correção política forçada". Alguns usuários alegaram que a escolha de Ziegler distorcia o sentido original da personagem, que sempre havia sido descrita como pálida, com lábios vermelhos e cabelo preto. A discussão não demorou a se politizar. Comentaristas mais conservadores, como Ben Shapiro, dedicaram segmentos inteiros de suas plataformas para denunciar o que consideravam uma traição à história original. Em um de seus vídeos mais compartilhados, Shapiro zombou abertamente da Disney e questionou: "O que vem a seguir? Uma Cinderela ruiva que odeia sapatos?" Sua postura encontrou eco em milhões de seguidores que, para além do personagem, sentiam que os estúdios estavam mudando demais as histórias com as quais cresceram. Em resposta, a Disney emitiu comunicados reafirmando seu compromisso com a inclusão. Eles explicaram que esta versão de Branca de Neve não seria uma cópia literal do clássico animado de 1937, mas sim uma reinvenção moderna com um enfoque diferente. Nessa interpretação, o nome da protagonista não se devia à sua pele, mas sim a uma experiência de quase morte quando era bebê, em meio a uma tempestade de neve. Essa mudança na narrativa buscava afastar a história dos cânones estéticos tradicionais e aproximá-la de valores mais universais, como a resiliência e a superação. Defesa pública de Raquel. Quando a onda de críticas por sua escolha como Branca de Neve veio à tona, Raquel Ziegler entendeu que já não bastava apenas sorrir para as câmeras ou compartilhar sua empolgação por ter sido escolhida. Era hora de levantar nossas vozes. Ciente do peso simbólico que carregava sobre os ombros, a jovem atriz iniciou uma campanha pública de defesa e valorização de seu papel, não apenas como artista, mas como referência para toda uma nova geração. Raquel havia deixado de ser uma promessa emergente no cinema musical para se tornar uma figura central em um dos debates culturais mais intensos dos últimos anos. Sua escolha como protagonista de um personagem historicamente branco e de estética europeia clássica abriu uma divisão entre aqueles que aplaudiam a inclusão e aqueles que consideravam que a fidelidade à versão original deveria ser respeitada sem concessões. Nesse campo minado, Ziegler escolheu avançar, não com confronto, mas com argumentos, emoções e uma narrativa de representatividade poderosa. Em diversas entrevistas, Raquel compartilhou que cresceu se sentindo excluída dos contos de fadas. Embora amasse os filmes de princesas, ela não conseguia se ver representada neles. Nenhuma se parecia comigo. Nenhuma falava como eu. Nenhuma vinha de onde eu venho, disse ela durante uma participação em um programa matinal. Essa confissão, longe de ser apenas uma anedota pessoal, tornou-se o centro de sua defesa. Se ao menos uma menina latina pudesse se sentir representada ao vê-la na tela, então já valeria a pena. Ziegler não fugiu das perguntas difíceis. Quando lhe perguntavam sobre o motivo de sua escolha para interpretar a Branca de Neve, ela respondia que o cinema deve evoluir junto com a sociedade, que os personagens clássicos podem e devem ser reinterpretados à luz do mundo atual. "Não estamos em 1937, sentenciou ela em uma conversa com a The Hollywood Reporter. Esta versão da Branca de Neve é forte, é independente, sim, se parece comigo. E está tudo bem com isso." Mas sua defesa não se limitou apenas a palavras. Ela também se envolveu em campanhas de representatividade latina na indústria cinematográfica. Ela participou de fóruns, gravou mensagens motivacionais para jovens atrizes em formação e acabou se tornando uma porta-voz involuntária de uma mudança cultural que ia além dela. A cada passo, deixou claro que não buscava substituir uma imagem clássica, mas sim acrescentar uma nova interpretação a um personagem que já vive há mais de um século no imaginário coletivo. Releitura moderna do conto. Desde sua publicação no século XIX, Branca de Neve tem sido um dos pilares mais emblemáticos dos contos de fadas ocidentais. Sua estrutura básica, a jovem de pele clara, a madrasta malvada, o beijo salvador do príncipe, foi replicada, adaptada e reinterpretada incontáveis vezes. Mas, em 2025, a Disney decidiu dar uma reviravolta radical na narrativa que muitos consideravam imutável. A nova versão, estrelada por Raquel Ziegler e Gal Gadot, não mudou apenas os rostos, mas também o próprio coração da história.
Em vez de ser uma jovem passiva, cujo valor era medido em termos de beleza e pureza, esta Branca de Neve é uma figura ativa, decidida e profundamente consciente de seu destino. Ela não espera mais ser resgatada, mas sim se salva sozinha. O amor romântico, tão central na versão animada de 1937, foi deixado em segundo plano ou, melhor dizendo, eliminado por completo. Aqui não há príncipe, nem beijo, nem casamento. O que existe é liderança, sonhos próprios e uma busca por identidade baseada no mérito e na coragem. A mudança mais evidente e polêmica foi a reinterpretação do nome da personagem. Tradicionalmente, Branca de Neve fazia uma referência direta à sua pele extremamente branca. Nesta nova versão, o nome tem uma origem simbólica diferente. A protagonista, quando era bebê, sobreviveu a uma tempestade de neve que quase lhe custou a vida. A partir desse acontecimento, sua família passou a chamá-la de Branca de Neve, não por sua aparência, mas por sua força. Assim, o nome deixa de ser uma descrição física para se tornar uma homenagem à sua resiliência. Essa mudança não foi por acaso. Os roteiristas explicaram em entrevistas que queriam desvincular o conto da ideia de que a beleza está ligada a um padrão específico. Ao redefinir o nome, abriu-se espaço para uma representação mais inclusiva e relevante para as novas gerações. Branca de Neve já não é a mais bela no sentido estético, mas sim a mais íntegra, a mais forte, a mais decidida. Debate e crítica sociocultural. A nova versão de Branca de Neve não só chamou a atenção da indústria cinematográfica, mas também do cenário sociocultural. A transformação de um conto clássico em uma narrativa contemporânea com foco inclusivo provocou um dos debates mais amplos e polarizados que a Disney enfrentou nos últimos anos. O que começou como um simples anúncio de elenco acabou se tornando uma reflexão profunda sobre identidade, tradição, modernidade e representatividade. Por um lado, havia aqueles que celebravam a coragem do estúdio ao desafiar convenções centenárias. Para esse grupo, que incluía ativistas, educadores e uma grande parte do público jovem, a nova Branca de Neve simbolizava a quebra de paradigmas ultrapassados. Já não se tratava de uma princesa passiva e branca, mas sim de uma figura com autonomia, poder de decisão e um rosto que refletia melhor a diversidade étnica do mundo atual. Essa visão foi compartilhada e amplificada por meios progressistas que aplaudiram a transformação como um avanço necessário. No entanto, do outro lado, surgiram vozes críticas. Não foram poucos os que consideraram que o filme havia se distanciado demais do espírito do conto original. Alguns a rotularam de evóquia demais, termo que se tornou uma etiqueta pejorativa para produções que, segundo certos setores, priorizam a mensagem social em detrimento da coerência narrativa. Colunistas de veículos como The Daily Wire, Fox News e outros portais conservadores dedicaram longos editoriais para questionar as mudanças, apontando que elas despojavam o conto de sua essência e transformavam uma história de fantasia em uma plataforma ideológica. O centro do debate era claro: até que ponto se pode ou se deve modernizar um clássico? É legítimo alterar a trama, os personagens e até mesmo os valores de uma história que foi transmitida por gerações? Ou será que é justamente essa evolução que mantém os relatos vivos e relevantes? Nesse cruzamento de caminhos, Branca de Neve se tornou um caso de estudo. Acadêmicos e críticos de cinema também se manifestaram. Em conferências e publicações especializadas, começaram a circular ensaios que analisavam o fenômeno. Alguns lembravam que os contos populares nunca foram estáticos, mas sim mudaram de acordo com a época e o contexto cultural. A Chapeuzinho Vermelho, contada na França do século XVII, por exemplo, não é a mesma que se narra hoje na América Latina. Os relatos mudam porque o mundo muda, e isso nem sempre é negativo.